mas é com muita alegria que a gente está aqui hoje, porque hoje nós estamos recebendo, no nosso Mediação, etc., a doutora Tânia Almeida. Eu sei que ela já é muito conhecida por muitos de nós, né, porque ela já está conosco no Tribunal de Justiça há algum tempo, prestando um trabalho fantástico, incrível, e justamente essa experiência que ela tem, que ela traz para a gente, essa experiência acumulada, né, com diversas mediações e também diversos alunos, porque com certeza muitos dos mediadores já passaram, né, por ela como alunos dela. É com muita alegria, então, que nós vamos recebê-la hoje para esse bate-papo no Mediação, etc. Aqui presente conosco, além da doutora Tânia, está o desembargador César Cury e o meu colega também, doutor Gilberto, que, aliás, o doutor Gilberto, meu colega, não pôde vir por uma questão de uma reunião, uma hora a qual ele precisou comparecer. Mas ele vai estar presente através das perguntas e eu aqui pretendo representá-lo. Eu sou a Maria Cristina de Brito Lima, hoje a coordenadora do Sejusc, e dou as boas-vindas a todos. Gostaria, então, de passar a palavra só à doutora Tânia, só para ela dar o boa tarde, e vamos, então, dar início a esse evento fantástico que promete muito conhecimento para todos nós. Doutora Tânia, ótimo. Boa tarde a todos, muito obrigada, doutora Maria Cristina. Eu quero muito agradecer pelo convite feito pela Lília, em nome do desembargador César Cury, em nome da senhora, em nome do Sejusc. Muito obrigada a todos, grata pelo convite. Quero falar da minha alegria de poder estar nesse momento com vocês. A ideia de dividir experiências tem a ver com a cor dos meus cabelos, né? Isso significa que experiência é a oportunidade de ter feito algumas coisas muitas vezes e também, muitas vezes, ter podido fazer correções das imperfeições. Então, esse é um caminho para todos nós. Eu estou muito grata pelo convite e fico muito feliz de compartilhar alguma coisa dessa experiência com todos vocês. Ai, que ótimo. Então, só para nós só organizarmos um pouco, nós vamos começar com a nossa conversa e eu gostaria de avisar a todos os participantes presentes, e hoje, agora já são 122 participantes, doutora Tânia, um público fantástico, que eventuais perguntas que queiram fazer podem ser colocadas no chat, no bate-papo, e nós vamos, então, tentar agrupá-las, né, e formulá-las para a doutora Tânia. Mas, de toda sorte, eu tenho aqui algumas provocações a fazer para darmos início a esse nosso momento. E eu me lembro assim, com muita clareza o quanto a doutora Tânia nos ajudou lá no iniciozinho do ano 2008, 2007, 2008, quando eu era juíza na Barra da Tijuca, numa vara de família. Tá? E nesse fórum, né, da Barra, tinha também um CECRIM, um juizado criminal, onde o meu colega da época, que hoje é o desembargador Joaquim, vivíamos brigando pelas vagas, porque todos nós queríamos que os nossos conflitos fossem submetidos à mediação da doutora Tânia, porque havia, de uma certa forma, um empoderamento, né, sendo trabalhado para que as partes, efetivamente, conseguissem alcançar uma mediação que fosse satisfativa. Então, era justamente me lembrando desse tempo, doutora Tânia, que eu gostaria de começar com a senhora falando um pouquinho sobre os principais obstáculos à implementação de uma cultura de mediação no Brasil. Seria importante a gente ter essa noção. Vamos pensar um pouquinho sobre como uma cultura se implementa em qualquer contexto. As culturas, elas vêm especialmente das tradições daquele cenário. Os hábitos, eles se constroem com as práticas exitosas. Por exemplo, se nós olharmos hoje o cinto de segurança. O cinto de segurança é um hábito que se construiu não somente porque nós fomos convidados a usar com obrigatoriedade, mas também porque ele mostrou a sua eficácia. Acho que esse é o caminho de muitos temas e será também da mediação. O que isso quer dizer? Nós precisamos das boas práticas,
porque o hábito se constrói da prática exitosa. E para nós termos uma prática exitosa, precisamos cuidar da capacitação dos nossos mediadores e precisamos cuidar do nosso aprimoramento continuado. A mediação é uma ferramenta que não se aprende e fica aprendida. Como tudo na educação, na contemporaneidade, é preciso estarmos nos aprimorando permanentemente. Então, eu acho que a boa prática e a indicação adequada. A Resolução 125 do CNJ nos brindou com algumas expressões que até hoje são assim, primorosas para nós falarmos desse exercício. E uma delas remete ao princípio da adequação. Então, a cultura ela vai se dar se nós fizermos indicações adequadas para o uso do instrumento, o que melhor veste um determinado conflito, e se ao vestirmos um conflito com a mediação, nós pudermos oferecer uma prática exitosa, uma boa prática. Então, acho que a cultura virá principalmente desses dois pilares, do uso da mediação com base no princípio da adequação e das boas práticas na mediação. Nossa, um monte de coisa aqui para falar com a senhora, já para lhe dizer que nós estamos também com a presença do Sejusc Mossoró aqui com a gente. Nosso público só faz crescer, já são 140 participantes espalhados pelo Brasil, porque o convite foi feito também a outros Sejuscs, porque sabemos da importância desse compartilhamento, não só aqui da capital do estado do Rio de Janeiro, mas também de outros Sejuscs. E a pergunta a seguir não poderia ser outra, senão aquela que sempre vem em tempos de pandemia, não é? Nós estamos agora atravessando uma nova experiência nas mediações que, na verdade, com certeza também foram para a senhora, com toda a experiência que já acumula e que já está aqui trazendo para a gente, uma inovação. Como é a mediação? Qual a diferença, vamos assim dizer, entre a mediação presencial e a mediação à distância? Nós conseguimos alcançar um resultado semelhante na mediação à distância? O que a pandemia, ao fim e ao cabo, trouxe de bom para a gente no que toca à possibilidade desta mediação à distância, que é a nossa conquista atual, né? Certo. Eu acho, doutora Maria Cristina, que a pandemia antecipou uma tendência. Na realidade, a velocidade das mudanças é um dos temas que caracteriza a contemporaneidade. Cada vez a mudança de ideias é mais célere. Nós precisamos ter uma humildade com o nosso jeito de fazer as coisas e com o nosso jeito de pensar, porque a maneira como nós acreditávamos até ontem, ela hoje já não se encaixa tão bem nas nossas vidas. E também não vai se encaixar no futuro. Muito brevemente, em muito poucos anos adiante, a gente vai viver a experiência de não termos a mesma profissão durante toda a nossa existência, porque tanto conhecimento está sendo produzido numa velocidade tão alta que a vida média das nossas ideias está cada vez mais curta. Então, o online chegaria de qualquer forma. Aliás, ele já estava nos visitando. O que aconteceu foi uma ampliação da intensidade por conta da necessidade do isolamento social. Essa tendência fica, então, antecipada. Acho que a qualidade fica mantida no online, tanto quanto no presencial. Temos aí algumas diferenças para administrar e muitos benefícios que eu acho que, aos pouquinhos, a gente vai descobrindo. Eu tenho percebido, por exemplo, que no online a gente consegue ter mais foco, porque só temos os nossos rostos na tela. Não tem mais nada nos distraindo. Eu percebo que a gente consegue dar um pouco mais de objetividade às conversas, tanto nas perguntas dos mediadores como nas respostas das partes. Nós temos um benefício enorme no online, que é a ausência do deslocamento. A ausência do deslocamento físico
está trazendo muito benefício para muitas pessoas. Algumas porque perdem o seu dia de trabalho, outras porque precisam despender financeiramente um valor para o deslocamento, outras porque existem outras atividades que precisam voltar correndo para efetivar com muita frequência. Eu recebo os advogados no Sejusc com vários outros compromissos depois da mediação. Então, essa economia do tempo do deslocamento, ela não fazia parte do cômputo dos benefícios, porque nós não tínhamos um online tão entranhado nas nossas vidas. E a gente agora consegue perceber que conseguimos fazer muito mais coisas se estamos no online, o que está trazendo até uma fadiga no final do dia, que já está ficando conhecida, porque pela tela nós podemos sair de um compromisso, entrar no outro, entrar no outro, entrar no outro. Então, acho que sim, conseguimos oferecer com muita qualidade e estamos conhecendo ainda os benefícios que essa modalidade pode nos trazer. E a adequação no que diz respeito a horários, como isso é ajustado entre os mediadores e as partes? A senhora acha que é importante que se fixe um horário X para atendimento por conta de muitas das questões tratadas, e aqui eu me reporto aquelas trazidas pelas várias famílias, né? São questões, mas eu até usaria um termo que a senhora costuma dizer, são questões intangíveis, né? Que, na verdade, elas vão aparecendo. Existe um horário mais específico que atenda melhor às mediações de família, por exemplo? Eu acho que horários adequados e confortáveis são aqueles que a gente pode combinar. Uma mediação iniciada pelo online, talvez a gente possa ajustar horários mais até do que pelo presencial, desde que a agenda dos mediadores e a agenda das partes possa melhor administrar um horário. Essa flexibilidade eu acho que pode existir de forma mais ampla pelo online do que pelo presencial. De forma geral, como a mediação ela não se ocupa e não se preocupa de resolver todas as questões no mesmo dia, nós temos aí, podemos conversar também um pouco sobre isso, esse benefício de podermos ter mais do que uma reunião. A neurociência está mostrando para nós o quanto que a tensão ela diminui o nosso coeficiente de inteligência e ela interfere na nossa capacidade decisória. Então, poder conversar com o travesseiro, conversar com os advogados, conversar com seus pares entre uma reunião e outra pode ser de muito auxílio. Como as reuniões podem ser múltiplas, eu acho que tendo uma previsão de período e de frequência entre uma reunião e outra, e tentando observar o mesmo horário, como nós fazíamos presencialmente, eu acho que pode facilitar. Mas acho que a possibilidade de adequação de horários fica maior no online do que no presencial. Ótimo. Nós também estamos com essa impressão. Na verdade, depois da possibilidade, ou seja, da abertura, né, da tecnologia aos trabalhos virtuais, nós estamos percebendo o quanto se está rendendo, né? Eu digo isso por conta mesmo da agilidade dos processos no judiciário. Hoje tem sido assim, frequente como se trabalha mais e como a possibilidade de ser virtual, né, economiza tempo, aquele tempo que antes era gasto no trânsito e tudo mais, hoje está concentrado, o foco é outro, né? Realmente são menos pontos de dispersão que nós hoje experimentamos, o que vem em prol de um foco maior, aquilo que está se fazendo na hora, né? Uma outra questão ainda interessante, doutora Tânia, é com relação ao melhor momento para uma mediação. Porque nós vemos que nosso Código de Processo Civil, né, a gente costuma dizer assim, um novo código, que não é mais tão novo, nós estamos falando de um código que já está em vigor há 5 anos, mas um código que previa que o melhor momento fosse o início do processo, ou seja, antes do oferecimento da contestação.
mas talvez não seja esse, pela prática, pela sua percepção, pelo sentimento que a senhora agora vem desenvolvendo com a sua experiência nos feitos. A senhora teria como nos adiantar qual seria o melhor momento, depois da contestação, ou realmente antes da contestação, ou teria um momento lá no futuro, ou antes até mesmo de proferir sentença, se fosse o caso? Tem um ponto de equilíbrio onde a mediação é super indicada e isso possa fazer toda a diferença na solução de um conflito? Existe uma resposta, doutora Maria Cristina, que ela é um jargão, como se fosse um coringa, que cabe em muitos temas, que é cada caso é um caso, né? Fica difícil a gente padronizar, mas eu tenho alguma experiência com diferentes momentos da entrada da mediação na vida das pessoas e compartilhando essa experiência, acho que pode levar cada um de nós a construir suas próprias reflexões. Eu tenho trabalhado no Sejusc, no centro, exclusivamente com situações empresariais. Recebo os encaminhamentos motivados pelo 334 com muita frequência. Muitas vezes eu ouço os advogados dizerem: nós preferimos depois da contestação. Acho que o legislador ele se preocupou para que a água da fervura não estivesse numa temperatura tão alta quando sugeriu que fosse depois da inicial. E, às vezes, os advogados chegam com essa frase e nós não perdemos a oportunidade de dizer: mas estamos todos aqui, nós gostaríamos de apresentar para os senhores um instrumento, e acaba sendo um momento agradável, com aspas, porque as pessoas estão tensas, mas sem aspas, porque elas se surpreendem com o que elas estão conhecendo com a apresentação da mediação. Então, com muita frequência, eu ouço: olha, eu gostei muito, eu prefiro que a minha resposta seja em juízo, mas eu também vou manifestar que eu gostaria de voltar para a mediação. Então, para alguns casos, com a água da fervura mais baixa, é percebida como uma boa indicação. Outros casos querem ter a mesma oportunidade de responder, de também se manifestar em juízo antes de utilizar a mediação. Nós temos a nossa mediação pré-judicial, que eu acho que é uma cereja no bolo, porque nós estamos contando com a iniciativa das próprias partes e uma vinda muito pautada pela autonomia da vontade, que é o princípio fundamental da mediação, e pela vontade de resolver. E nós temos também a mediação da segunda instância. Nós temos a mediação no curso de uma arbitragem. Então, em algumas situações, a experiência do litígio se mostrou tão infrutífera que abrir uma janela de negociação e de mediação, no caso, passa a ser visto como um grande benefício. Há um momento nos litígios em que se percebe que a mesa de negociação é a melhor mesa. A mesa do ganha-ganha é o melhor cenário. Então, muitas vezes, essas questões, com litígios já avançados de alguns anos e com a temperatura da água da fervura já bastante alta, as pessoas também identificam benefício na mediação. Então, acho que cada momento vai trazer um público diferente para a mediação. O que eu acho importante, e eu gosto de dizer, é: diálogo não tem contraindicação. Então, em qualquer momento, uma janela de diálogo pode se abrir em qualquer situação, né? E a senhora já experimentou alguma hipótese em que houve uma mediação no início, houve a tentativa de uma mediação que não foi frutífera por conta, talvez, da imaturidade ainda das partes, né? E essa mediação foi retomada lá na frente, depois, às vezes, de algum, não um único ato que é a contestação, mas às vezes depois de muitos atos, às vezes até anos, e aí ela foi bem sucedida? O que a senhora já experimentou algum momento desse,
primeira que não foi bem sucedida, e depois as partes voltam, depois, assim, talvez até de um desgaste muito forte, e ter sido bem sucedida. Qual foi a sua experiência em algum momento como esse? Eu lhe agradeço muito a pergunta, porque acho que para os mediadores que estão iniciando, essa é uma bandeira de esperança importante de ser compartilhada. Sim, já aconteceu comigo, de uma primeira tentativa de mediação não ser frutífera, e talvez a gente precise conversar um pouco sobre o que é frutífero e o que não é frutífero, Ah, porque ótimo. Vamos fazer em um passo. mediação, em mediação a gente não pode trabalhar só com pesquisa quantitativa. A mediação é um instrumento em que a avaliação de resultado precisa ser quantitativa e qualitativa. Nós precisamos saber quantos acordos, mas nós também precisamos saber da melhoria do relacionamento entre as pessoas. Então, eu tenho a experiência não só de uma segunda tentativa ter sido frutífera, como eu tenho a experiência do acordo não se dar na sala, aos olhos dos mediadores. E depois ter o comentário, eu me lembro do doutor Joaquim em algum momento comentando, sabe aquela situação assim, chegaram para a audiência completamente diferentes, chegaram para a audiência com um acordo já costurado. Então, nós mediadores precisamos ter essa convicção de que aquele espaço de diálogo pode fazer uma diferença muito grande no curso do desenvolvimento daquela controvérsia. O acordo pode não se dar aos nossos olhos. Na mediação empresarial, com muita frequência, eu vejo os advogados combinando de conversar lá fora, trocando o telefone e tentando fazer ajustes fora da sala da mediação, o que eu parabenizo, acho que nem tudo precisa se dar aos nossos olhos. Então, uma ótima oportunidade da gente falar que esse é um instrumento não só para a construção de acordos, mas ele também é para a preservação da relação social e da relação contratual. O Banco Mundial tem uma pesquisa que diz sobre 84% de consensos construídos e 95% de satisfação com o instrumento. Ou seja, mesmo que o consenso não se dê à mesa, as pessoas podem ficar muito satisfeitas pela oportunidade de se ouvirem, de se dizerem o que precisavam, e essa aproximação e a construção de consenso se dá fora da sala. Nossa, que experiência. É importante até falar para os nossos ouvintes, agora já são 171 participantes, que a senhora integra o corpo de mediadores do Banco Mundial e já esteve lá atuando de novo por 10 anos, né, se eu não me engano? Por 10 anos. Eu saí no começo desse ano, por 10 anos. Muito rica. Uma outra questão que a senhora mencionou diz respeito à especialização dos mediadores, né? Porque nós aqui estamos percebendo que a mediação ela pode se dar em todas as áreas do direito. Então, nós não temos só questões de família, que é um ponto que nós vamos voltar a falar ali mais à frente, mas nas questões de vizinhança, que eram próprias do Jequim da Barra, quando a senhora falou do doutor Joaquim, eu me lembro, eram próprias, mas também nós temos as questões empresariais, nós temos as questões cíveis, né? É preciso que o mediador tenha especialização na área da mediação ou não? Como é que funciona essa capacitação do mediador? Ou melhor, a experiência na matéria do mediador? Doutora Maria Cristina, eu acho que a maior competência de um mediador é na condução desse processo de diálogo. Processo porque, na realidade, o ato de mediar é milenar, ter um terceiro facilitando diálogos é milenar. Mas com essa estrutura, como foi pensada a mediação, em que uma etapa prepara para a etapa seguinte, esse cenário de negociação assentado sobre uma base de comunicação, então mediadores precisam trabalhar não só na direção da negociação, mas também da comunicação entre pessoas. Essa é a maior competência do mediador, eu acho. Eu hoje costumo me apresentar
como um profissional que trabalha com processos de diálogo. O que eu faço com o processo de diálogo? Eu mapeio, eu desenho como ele vai acontecer e depois eu conduzo, né? Isso pode se chamar mediação, pode ter menos formalidade, se chamar facilitação de diálogos, mas essa é a nossa maior competência. O domínio da matéria, da área onde estamos mediando, eu não chamaria de domínio, mas eu chamaria de conhecimento, porque existirão jargões, existirão expressões que a gente precisa entender do que as pessoas estão falando. Se nós estamos num ambiente empresarial, de empresas abertas, por exemplo, há um jargão próprio, há uma linguagem própria. Das empresas familiares, eles vão estar falando dos acordos de família. Nós vamos precisar entender quando eles nos trouxerem o conselho de administração, por exemplo. Eu acho que uma saída não sei se chamaria de especialização, mas é preciso ter algum conhecimento, e a saída de emergência para todos nós é a comediação. Eu trabalhava sozinha quando comecei, porque eu não tinha pares. E eu hoje trabalho em comediação. Então, eu tenho sempre do meu lado alguém que domina a área, se é uma área que eu não tenho um domínio que eu considere suficiente para trabalhar sozinha naquela área. Então, acho que sim, precisa ter algum conhecimento para entender a linguagem e até para poder fazer perguntas adequadas àquele contexto, e a comediação, contando com uma dupla multidisciplinar, vai nos ajudar muito a transitar por diferentes áreas. Isso é importante. Uma questão também que é bastante intrigante é que, muitas vezes, a mediação é instaurada com um único propósito, ou seja, há ali apenas uma questão, um conflito sendo discutido. Mas, quando ela começa, as partes revelam outras questões que estão subjacentes e que vêm à tona justamente por conta, eu diria que, da condução da mediação. E como é que o mediador trabalha com essas novas questões que chegam e, especialmente, como ele percebe e inclui no contexto da mediação essas questões que, na verdade, seriam prejudiciais à solução daquela mediação que foi instaurada? Como é que funciona isso? Como é que a gente consegue, na mediação, trazer tantas outras questões que não estão nos autos, né? Ou seja, não foram o propósito inicial da mediação, mas acabaram surgindo, e a percepção do mediador foi: nossa, aqui tem um problema, é esse problema que me impede de chegar à solução. Como é que funciona isso? Como é que a senhora vê isso? Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, porque a pauta da mediação é aberta. E podemos acrescentar à pauta da mediação assuntos a cada vez. E mediadores terminam a sua sessão de mediação perguntando: algo mais? Né? Bom, os conflitos, eles são multifatoriais. A gente precisa ter a consciência de que todas as vezes que nós elegemos uma disciplina para tratar de um conflito, ele está sendo tratado parcialmente. Ele tem aspectos psicológicos, emocionais, financeiros, contábeis, legais, muitos aspectos. E a mediação, pelo seu caráter multidisciplinar, ela usa essa lente multifocal. Aquele conflito que seria tratado pela área da psicologia, priorizando um aspecto, pode deixar outros de fora. Que seria tratado pela resolução judicial, privilegiando os aspectos legais, deixaria outros elementos importantes de fora. Pela área da sociologia, igualmente. Então, nenhuma das nossas disciplinas de graduação teve o olhar multidisciplinar. Isso é muito recente na cultura. Mas, como a mediação é muito jovem e não fez restrição às profissões de origem, cada um que foi chegando com o seu saber foi colocando um tempero. Então, nós temos um profissional com uma lente multidisciplinar
que vai na direção que as partes estiverem convidando. As questões legais são contempladas, tanto quanto as questões sociais, quanto a preservação da relação entre elas. Então, existem conflitos que nós chamamos de pauta oculta, ou conflitos subjacentes, que, na realidade, eles são como se fosse o adubo para novas situações conflitivas. Então, você vai lá, você corta aquele arbusto porque você não quer mais ele, espera 6 meses que vai nascer um outro, né? Então, a mediação viabiliza que mesmo a pauta oculta e os conflitos subjacentes sejam tratados. Eu não esqueço, no Sejusc do Centro, cheguei na sala de espera, o tema era uma dissolução societária entre 2 mulheres, em torno de 70 anos. Elas tinham uma pequena empresa de quintal. Eu cheguei, encontrei as 2 mulheres e 4 homens. Eu supus, bom, advogado, os senhores, eles disseram, somos os maridos. Aí eu digo, muito prazer, vamos todos entrar. E os maridos se surpreenderam, e eu disse, não, eu gostaria que os senhores conhecessem esse método que a gente vai apresentar para as esposas. Bom, entramos. Para tornar uma história longa, curta, o litígio, na realidade, era entre os maridos, não era entre elas. Elas eram a pessoa física da pessoa jurídica da pequena empresa que elas tinham, mas eles disputavam a paternidade daquela empresa nos bastidores. Então, elas não podiam construir uma composição entre elas, porque elas criariam um litígio dentro de casa, né? E a mediação possibilita isso, possibilita trazer outros temas e possibilita trazer uma rede de pertinência se nós identificamos que ela pode ser útil ou para dirimir o conflito ou para dar sustentabilidade ao consenso que está sendo construído, né? Eu achei interessante porque eu percebo, eu como juiz empresarial, percebo muitas vezes que o problema da pessoa jurídica, ele, na verdade, é um problema familiar, né? Ou seja, quando se abre o conselho de administração, o que você vê ali são disputas familiares mesmo, né? Não só nesse caso que a senhora citou, mas disputa entre irmãos, disputa entre pai e filho, ou entre filho e filha, entre pai e filha, e aí você percebe que, na verdade, não é uma disputa empresarial, é uma disputa mesmo por espaço sentimental, uma disputa por espaço filial, vamos assim dizer, em alguns casos, né? E essa percepção, então, ela é trabalhada também na formação dos mediadores, ou seja, de alguma forma os mediadores eles têm alguma na sua formação, na sua capacitação, como a senhora conduz, ou como a senhora pode deixar aqui para os nossos ouvintes uma percepção de como eles podem observar isso melhor, que a disputa vai para além, ou seja, que o problema a ser mediado está para além daquele que se apresenta, especificamente nessas questões bastante sutis, como essa que a senhora falou, de 2 pessoas jurídicas, mas que, na verdade, o problema eram entre as pessoas físicas, né, os seus cônjuges, e essas que, na verdade, não são da empresa, mas são uma questão familiar, e o problema não está no conselho de administração propriamente, mas está dentro da casa daqueles conselheiros que estão dentro do conselho de administração. Exatamente. É uma questão interessante isso. Como é Nós que temos... Oi. Nós temos, doutora Maria Cristina, um percentual enorme de empresas familiares na cultura brasileira. Muitas. Né? Muitas, de todos os tamanhos. Aquelas que estão iniciando, as que estão em expansão, aquelas que já estão amadurecidas, as que hoje são de capital aberto. A gente está vendo nos jornais as brigas dentro das empresas familiares. Elas sobrepõem a relação de parentesco com a relação de trabalho. Então, há um diálogo cruzado entre o parente que somos e a função que desempenhamos. Quem trabalha com empresas familiares sabe que precisa ficar atento a esses aspectos.
de qualquer forma, nós temos uma natureza de intervenção na mediação, que são as reuniões privadas. Nem tudo precisa ser resolvido nas reuniões conjuntas. Então, reuniões privadas são aquele espaço blindado em que perguntas mais cruas, mais diretas e mais voltadas à emoção podem ser feitas. E nas reuniões privadas, nós podemos, junto com as partes, identificar quantos diálogos paralelos estão acontecendo e que interferem naquilo que parecia ser o diálogo principal, né? Existe um conceito de um psiquiatra que trabalhava com processos reflexivos, chamava-se Tom Anderson. Ele dizia: um diálogo nunca é entre duas pessoas só. Cada pessoa conversa dentro de si com muitas outras vozes, com algumas vozes, inclusive, que elas têm compromisso de fidelidade. Então, a pessoa não está presente, mas a voz, né, e a demanda de quem está fora da sala está presente. Então, acho que nossa sensibilidade, eu costumo dizer para os mediadores em formação, a ferramenta mais importante que você tem na sua caixa de ferramentas é a sua sensibilidade. Não deixa de enriquecer a sua sensibilidade fazendo o que você gosta de fazer, se dedicando àquilo que te dá prazer e àquilo que também trabalha você emocionalmente, porque as ferramentas que o mediador usa numa sala de mediação são todas escolhidas pela subjetividade de cada mediador. Elas não são escolhas técnicas, né? É também a nossa emoção e o nosso conhecimento juntos que nos fazem formular uma determinada pergunta, oferecer uma determinada intervenção, pedir uma reunião privada. Então, com a nossa sensibilidade também aprimorada, não vamos aprimorar só ferramentas, por favor. É a nossa sensibilidade que vai nos ajudar a ler mais amplamente uma situação e a explorar mais amplamente uma situação para incluir aquilo que os olhos não estão vendo ou que a presença física não está demonstrando, né? Doutora Tânia, a sua fala agora foi inspiradora. Eu tenho certeza que que bom. muitos mediadores. Não, eu estou vendo aqui, os mediadores precisam saber que devem, né? Não é podem, eles devem confiar no seu instinto, né? Naquela percepção que eles vão conseguindo efetivamente acumular, perceber e devem colocar em prática, porque é muito do que a senhora falou. Muitas vezes nós chegamos preparados, né, para desenvolver de uma determinada forma e percebemos, né, o nosso olhar volta, né, vai além e não, aqui tem alguma coisa a mais. Então, essa confiança ou autoconfiança do mediador está sendo agora trazida à tona pela sua fala. Eu acho que eles estão gostando, estão achando muito importante. Mediadores têm permissão técnica de fazer perguntas de esclarecimento. Então, se eles sentem o cheiro né? Eles podem dizer: você pode me falar um pouco mais sobre isso? Você gostaria de falar um pouco mais sobre isso? E assim a gente se aproxima empaticamente, às vezes, de questões que não estão sendo trazidas objetivamente à mesa, né? Então, a gente tem permissão técnica de fazer perguntas de esclarecimento. Doutora Tânia, olha, eu estou assim, fascinada por tudo, mas eu preciso, porque assim, o desembargador César deve estar ali louco para lhe fazer perguntas, porque são muito esclarecedoras. Eu gostaria de passar a palavra ao desembargador César Cury. Desembargador, o senhor tem a palavra. Olha, eu queria, antes de usar a palavra para fazer uma pergunta, eu queria parabenizar a Tânia, a você pelas perguntas muito bem colocadas e a Tânia pelas respostas, embora isso não seja surpresa para mim, porque já conheço a Tânia há alguns anos, conheço o seu trabalho, acompanho de perto o desenvolvimento do seu trabalho, é uma colaboradora de primeira hora na estruturação e no desenvolvimento do próprio NUPEMEC, desde antes da minha chegada, de modo que, para mim, não causa surpresa o conhecimento, a experiência e a forma como a Tânia
apresenta as suas ideias em torno da mediação, não obstante, seja sempre uma oportunidade de aprendizado, de uma troca extremamente positiva, porque, como a Tânia colocou muito bem, o diálogo é o campo de abertura do conhecido para o desconhecido. Então, é através do diálogo, ou através da linguagem, ou através da palavra, que nós não apenas nos expressamos e interagimos, mas nos apropriamos do mundo que vem, né? Heidegger diria exatamente isso, quer dizer, nós estamos no eterno devir, nós estamos no eterno acontecer, em que o futuro, no momento imediato em que nós nos apossamos dele, se torna metabolizado, se torna passado e subside para o novo futuro imediato, e assim numa sucessão indefinida. E o mediador tem essa, digamos assim, essa chave de leitura, ou essa licença científica e empírica para poder lidar com a palavra. E a palavra não é linguagem, a linguagem no sentido de expressão plena, para fazer o diagnóstico, o mapeamento, a construção de um modelo que lhe permita a condução de um diálogo propositivo, aberto, crescente. E aí a minha indagação à Tânia, e eu gostaria de ouvir isso dela, é com relação exatamente a isso. A palavra é o diálogo mais do que um instrumento de trabalho do mediador, mas como sendo a própria formação, inerente à própria formação do mediador. Eu vejo que esse é um ponto, embora bem trabalhado e etc., talvez seja dos mais relevantes. Preparar o mediador através de uma melhor capacitação, uma capacitação mais profunda no uso do conhecimento e no uso das expressões linguísticas, verbais e não verbais. Queria te ouvir, Tânia, o que você acha na formação do mediador, a importância que tem o desenvolvimento de habilidades linguísticas no sentido amplo, de expressão. Qual a importância que tem para você isso? A sua experiência. O que você diz disso, a partir da sua experiência? Obrigada. Vou falar o mais sintético que eu consegui com essa pergunta tão ampla. Eu acho extremamente importante, a gente, quando começou a capacitar em mediação, nós começamos com cursos com uma carga horária reduzida, de 40 horas teóricas, 60 horas práticas. Era uma ferramenta tão jovem que a gente não conseguia pedir mais tempo para as pessoas se dedicarem àquele aprendizado. Mas a experiência foi nos mostrando, e o CNJ tem acompanhado que essa carga horária precisa se ampliar, porque há outros temas que precisam rechear a nossa capacitação. E a educação continuada está aí, e o CNJ prestigia da mesma forma que nós nos mantenhamos atualizados a respeito da prática desse instituto. Então, eu acho que é uma oportunidade para nós aprendermos para além daquela condução de processos, de um processo de autocomposição. Existe um grupo que estuda diálogos que diz para nós que são necessários pelo menos 3 pilares para o diálogo acontecer. Um é óbvio, a expressão. Só que eles dizem assim, não é qualquer expressão. A expressão ela precisa ser clara para o outro te entender, e ela precisa ser cuidadosa. Você precisa embrulhar para presente o que você tem para oferecer. Porque se você embrulhar em espinhos, o outro vai dar 2 passos para trás. Porque ninguém vai pegar um embrulho em espinhos. Então, por mais contundente que seja a nossa mensagem, ela precisa ser oferecida de forma a ser ouvida. Quando a gente cuida da forma, a gente está trabalhando a nosso favor,
porque a gente está favorecendo a escuta do outro. Senão a gente não provoca escuta. O outro elemento é a própria escuta. Eles dizem, a escuta precisa ser empática e inclusiva. Você precisa entender essa outra pessoa do ponto de vista dela. Qual a idade que ela tem, qual o momento de vida que ela está passando, como que isso significa para ela. Não tenta entender o outro pelos seus referenciais. Isso é juízo crítico. Isso não é escuta empática. De forma que, se a gente consegue escutar dessa forma, e tudo isso está no caldeirão da linguagem que o senhor trouxe, se a gente consegue escutar dessa forma, a gente consegue admitir que a versão do outro é uma versão possível, a gente se distancia da ideia de que eu estou dizendo a verdade e o outro não está usando de veracidade. E todas as nossas formas de expressão vão ser versões. Eu não preciso concordar com o que o outro está dizendo. Eu preciso tornar legítimo o que o outro está dizendo, porque é um ponto de vista. E isso faz muita diferença. Às vezes eu convido os medianos, quando você for ouvir o outro, não usa esse critério que a gente usa todo dia. Estou concordando ou estou discordando? Isso vai te levar para a contra-argumentação. Não ouve com esse ouvido. Ouve assim, deixa eu entender o mapa mental desse sujeito que está falando comigo, para entender por que ele está trazendo essa ideia. E o terceiro pilar é apreço pela diferença. Então, é preciso ter uma curiosidade da parte de todos nós para aquilo que o outro vai trazer de diferente. Senão, a gente fica confirmando aquilo que a gente pensa e confirmando as nossas hipóteses a partir do que o outro traz. Então, mediadores, se podem trabalhar dessa forma, eles nas reuniões privadas também podem ajudar as partes com essas ferramentas de linguagem. Se eles percebem que a escuta está sendo uma escuta para concordar ou discordar, ajudá-las a ampliar a forma de escutar. Se eles percebem que a maneira de apresentar as ideias está sendo uma maneira que não viabiliza que o outro ouça. Algumas ideias são recusadas não é pelo conteúdo, é pela forma. Então, eu vejo que esse conhecimento sobre linguagem humana e nós, mediadores, podermos trabalhar como um coach nas partes, nas reuniões privadas, ajudando na expressão das ideias, ajudando numa escuta inclusiva e ajudando a perceber o que o outro está dizendo como uma possibilidade, pode ajudar muito no curso da mediação. Acho que a educação continuada viabiliza que a gente vá temperando esse nosso conhecimento básico com outras disciplinas. E vejo muito estímulo na sua pergunta sobre isso, né? A sua prima está lá. Não, muito obrigado pela sua resposta, que é esclarecedora e enriquecedora. Eu concordo com você, acho que a linguagem é o atributo essencial e primordial, fundamental para o profissional do diálogo, né, que é o mediador. O mediador é, por excelência, o profissional do diálogo, né? Concordo com esse aspecto. E aí, já partindo para uma outra questão, que também angustia muito a gente que trabalha com a mediação, eu estou do lado de dentro do balcão, numa parte de política e administrativa. Me preocupa tanto a mediação que se transcorre dentro do tribunal, ou dos tribunais, quanto aquela que é exercida e deveria ser preferencial e antecedente, na esfera privada, ou seja, no ambiente privado. E a mediação, como ela é transversal, ela é horizontal, ela transcende todas as demais disciplinas e áreas de atuação e áreas do conhecimento humano, justamente por ser o profissional que trabalha com a expressão. Eu queria te ouvir uma visão mais pragmática, assim, da sua experiência profissional como mediadora e como titular de uma Câmara, enfim, à frente de uma Câmara há muitos anos e de um curso. 2 ou 3 pontos fundamentais para que nós façamos a virada da mediação privada e para que ela se dissemine
com mais vigor na sociedade. Nós temos 10 anos de Resolução 125, temos 4 para 5 anos do Código de Processo Civil e da Lei de Mediação, que formam essa estrutura normativa. Mas a mediação é mais do que isso. Quer dizer, ela não precisa necessariamente ficar presa ou limitada pelos instrumentos jurídico-normativos. Ela precisa ser apropriada pela sociedade de um modo geral. Na sua visão, 2 ou 3 pontos fundamentais para nós fazermos essa virada e para que a mediação, então, seja de fato apropriada, não apenas pelos profissionais do direito, mas pelos demais profissionais que trabalham de alguma forma com o ser humano, com o contato, com o diálogo, com o conflito, e pela sociedade em geral. Quais são? É a educação? É a educação de base? É uma política pública mais vigorosa? Como é que você vê isso, Tânia? Quando eu fazia provas de múltipla escolha, a letra D era todas as respostas anteriores. Se o senhor fez prova de múltipla escolha, eu vou marcar a letra D, né? Acho que todas as respostas anteriores, acho que política pública, mas isso é muito amplo. A política pública ela pode ser feita por cada um de nós um pedacinho, ela não precisa ser somente atributo dos órgãos públicos. Educação, com certeza. Eu gosto do trabalho com as escolas porque a gente está interferindo na formação dos sujeitos. Por exemplo, hoje, uma coisa que muito se prestigia na competência dos líderes adultos são as habilidades socioemocionais, porque nós formamos grandes técnicos, mas não pessoas tão hábeis na linguagem, né? Nas habilidades socioemocionais. Então, com muita frequência, se pede cursos para líderes, porque se constata que a escolha vinha sendo por competência técnica e não se incluía a competência socioemocional, a capacidade relacional nessas contratações. Então, com certeza que educação, com certeza que políticas públicas, com certeza que a educação continuada para os adultos, né, que não tiveram como formação de base, importante. Para o âmbito privado, também, eu diria que, repetidas vezes, para os mediadores, eu repetiria: boas práticas, boas práticas, boas práticas. A experiência precisa ser exitosa. Exitosa não é construção de acordo. Exitosa é eu identificar um instrumento que me dá voz, que me dá vez, que me dá protagonismo, que trabalha com sigilo, que trabalha no tempo das pessoas e que, se eu não estou usando hoje, eu posso usar amanhã, né? Então, eu continuaria orientando para que nós cuidássemos da nossa permanente capacitação. E acho que uma porta de entrada, doutor César, são os profissionais de direito, porque eles são, em nossa cultura, aquela porta onde primeiro se bate quando se tem um conflito. E essa porta onde primeiro se bate precisa encontrar lá dentro, no abrir da porta, um profissional que tenha conhecimento do sistema multiportas. Para que o que eu quero dizer com isso? Ele precisa conhecer diferentes formas de resolução de conflitos para além da judicialização. Então, a gente está falando também dessa mudança necessária nas nossas graduações, que não é exclusiva para a graduação do direito, porque, na medida em que não há restrição para profissões de origem, todas as graduações podem incluir o diálogo e habilidades para o diálogo no seu currículo. Mas esses profissionais são de extrema importância para que eles usem o princípio da adequação. O princípio da adequação ele só pode ser utilizado quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho vários ternos no armário, porque senão eu fico usando só 2. Não deu para negociar, eu judicializo.
Se eu tenho outros ternos no armário, eu posso vestir cada conflito de uma forma diferente. Então, eu faria um pot-pourri de investimentos que vai das políticas públicas à formação dos sujeitos em formação, à formação dos sujeitos em graduação, e dentre nós, já adultos, o conhecimento dos diferentes instrumentos para podermos usar o princípio da adequação na indicação e, em praticando a mediação, termos na educação continuada um dos nossos objetivos. Eu gosto muito dessa sua fala, Tânia, porque, de fato, é um trabalho de longo prazo, muito embora eu compreenda a mediação como uma atividade profissional que mais cresceu no menor espaço de tempo, pelo menos na nossa história recente. Porque a mediação surge oficialmente, se assim se pode dizer, em 2010. Com a Resolução 125. Né? E a partir daí, por uma política pública estabelecida pelo CNJ, nós temos núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos em todos os tribunais. Cada tribunal dividido, organizado, estruturado em centros judiciários de solução de conflitos, cobrindo todo o território nacional, se não todo, quase a sua totalidade. Todos eles compostos, integrados por magistrados com capacitação e mediação, mais os facilitadores, mediadores, conciliadores e outros profissionais. Com uma incorporação eclética de profissionais de todas as áreas, e não restrito apenas ao direito, o que conformou o exercício de uma atividade, não apenas do ponto de vista estatístico e numérico, mas qualitativo. Nós enriquecemos muito esse saber transversal, que já é a mediação, com o aporte de vários outros profissionais, de várias outras áreas, para a mediação. Mas esse caldo cultural apresentado na primeira infância, na formação básica de cidadania das nossas crianças, em médio prazo começa a surtir os seus efeitos, começa a produzir os seus efeitos, porque recebem, num primeiro momento, as informações que nós mesmos não recebemos, vamos receber isso muito depois. Então, eu absolutamente estou de acordo com a sua fala e entendo que seja necessária ainda uma vigorosa política pública, institucional, e quando eu falo isso, eu digo que as instituições tradicionais precisam olhar para a mediação como algo inerente às suas atividades, e no campo do direito a chave dessa virada está na mão dos advogados, porque como você apresentou muito bem, o advogado é quem faz, é o profissional que ainda é lembrado numa situação de conflito, e é o profissional que faz a escolha e direciona o tratamento desse conflito. Então esse é o profissional, neste momento, a ser melhor trabalhado. E é preciso ter uma política voltada, ações políticas voltadas para esse profissional. Isso implica não apenas em informação, em capacitação, mas também em bônus, inclusive jurídico-normativos, né, Cristina? A fim de que os advogados sejam estimulados, inclusive sob o ponto de vista prático, e na solução dos seus problemas, no exercício das suas funções, do seu trabalho, a optarem pela solução negociada. Eu fico muito satisfeito, aliás, recebemos aí um expediente do Conselho Nacional de Justiça para iniciarmos no Rio de Janeiro os primeiros testes do sistema adotado pelo CNJ de mediação online. Então, devemos começar em breve. Esse expediente chega hoje, aqui ao tribunal. Essa é uma notícia em primeira mão. E em breve teremos aí um sistema oficial do CNJ voltado para uma mediação prévia ao processo, no momento exato da distribuição, em que o advogado é instado a optar por uma solução consensuada ou pela instauração de um procedimento negocial
conciliatório, mediativo, né, numa derivação do litígio para a autocomposição, ainda nessa fase inicial. Isso chega trazendo uma expectativa de sucesso muito grande, né? E a gente está acompanhando e torcendo para que a coisa funcione. Então, Cristina, te devolvo a palavra. Obrigado, Tânia, parabéns mais uma vez pelas suas colocações. Agradeço pela participação e pelas suas considerações. Você que é uma parceira de primeira hora, colaboradora privilegiada, em nosso favor, claro, né? Privilégio nosso ter a Tânia como nossa consultora. Obrigado, Tânia. Cristina, te devolvo a palavra. É maravilhoso, realmente. Doutora Tânia, a senhora está aqui nos brindando, esse momento está sendo ímpar. Eu queria só pedir para a senhora falar só um pouquinho, aproveitando um pouco do que o desembargador César acabou de mencionar, a questão da cultura da mediação no Brasil. Me parece que não é só uma questão... Nós, hoje, sentimos isso muito de perto por conta de vivenciarmos essa dificuldade que temos de ter as rédeas da nossa vida. Ou seja, é muito fácil você propor uma demanda judicial e dizer o juiz decide a minha vida, está na mão do juiz, né? Eu fui juíza de família há algum tempo atrás e era muito comum dizer, não, a mulher da capa preta decide, é uma coisa assim horrorosa, né? Podia ser o homem da capa preta, mas vamos lá. Essa transferência de responsabilidades para alguma coisa muito pessoal, porque, na verdade, você está decidindo a sua vida. E isso me parece que seja realmente uma ausência de cultura da mediação, cultura da composição, cultura da autorresponsabilidade pelos seus atos. E eu gostaria que a senhora pudesse, assim, falar um pouquinho para a gente de onde vem essa ausência de cultura de autorresponsabilização pelos seus atos e pelas rédeas da sua vida. E esse é, de fato, um problema que nós experimentamos, né? A dificuldade que as pessoas têm delas próprias começarem a trabalhar uma solução, né? E é lógico que isso acaba, de uma certa forma, fazendo com que o trabalho da mediação seja um trabalho duplo. Você não só tem que ajudar na composição do conflito, como você tem que trabalhar as partes para querer mediar, querer se autorresponsabilizar. Isso tem um passado, tem um ponto na história que pode ser agora melhor trabalhado entre nós? O que a senhora pode nos dizer a respeito disso? Então, Cristina, nós temos um autor na mediação que é um antropólogo, que é um dos principais autores de negociação e falou de princípios que a mediação tomou emprestado, que é o William Ury. E ele faz uma leitura evolutiva de como a competição passa a fazer parte das nossas vidas. Enquanto o homem tirava da terra o seu alimento, e a terra não precisava ser dividida nem defendida, porque o número de pessoas e a quantidade de alimentos tinha uma correspondência, a competição não existia. Então, ele diz, a população cresceu muito mais na história do que o alimento in natura, né? Aquele que brota da terra. Então, o homem começou a fazer seus cercadinhos, né? E a fazer suas plantações, e não quer que o vizinho entre na sua plantação. E por aí ele vem com uma história de olhar de antropólogo, né? Eu acrescentaria a isso o fato de que o Estado, e isso no mundo inteiro, né? O estado de bem-estar social, os estados se encarregaram, enquanto as populações eram diminutas, de resolver, de oferecer educação, de oferecer saúde, de oferecer resolução de conflitos também. Pode deixar comigo, Estado, que vocês terão direito a tudo isso. Só que a população também continua crescendo, né? E a capacidade de cada estado não acompanha. Então, a gente começa a ter o âmbito privado ajudando o âmbito público.
Então, também temos os seguros de saúde, porque não dá para esperar só do Estado. Também temos as escolas privadas, porque não dá para esperar só do Estado. Também temos métodos de resolução de conflitos na área privada, porque não dá para esperar só do Estado. Então, nós habituamos o homem a ser provido pelo Estado. Nós não habituamos o homem ao protagonismo, né? Que é uma defesa da sociologia e da antropologia. Agora, a gente precisa deseducar o homem dessa história que a gente contou para eles e dizer para eles: vocês têm competência, humanos, né? Assim como vocês... Assumam o protagonismo. Assim como vocês criam confusão, desfaçam a confusão. Vocês são coautores da criação da confusão, né? Então, nós estamos num momento do mundo em que os estados, de forma geral, pensam na ampliação de acesso à justiça. Né? Isso foi um movimento da década de 70, do Grupo de Florença, juristas do mundo inteiro, pensando que não era possível só ter esses dois polos, negociar ou judicializar. De forma que todas as culturas estão sendo convidadas a serem mais protagonistas, né? Algumas com mais celeridade do que outras. Eu acho que o cenário brasileiro ele acabou favorecendo a judicialização de questões, porque ele foi tão generoso em abrir suas portas, dizendo: me tragam qualquer questão, R$50 do cartão de crédito, pode trazer que eu resolvo. O cachorro da vizinha está latindo mais do que você gostaria, pode trazer que eu resolvo. Então, nós criamos uma série de portas gratuitas e para qualquer questão. E isso ajudou a incrementar, eu acho, uma cultura da sentença. Eu vou lá que o Estado vai dizer que o seu cachorro tem que ficar quieto, ou vai dizer para o cartão de crédito que ele tem que me devolver R$50. Uma pesquisa feita na década de 80, Estados Unidos, mesa dos juízes, chega-se à conclusão de que 80% dos processos sobre as mesas poderiam ser resolvidos pelo diálogo direto. E por que as pessoas estavam judicializando? Porque culturalmente nós dissemos para ela: não conseguiu conversar, traz para cá que a gente resolve. Então, nós estamos hoje com uma população muito maior do que o Estado pode dar conta em muitos aspectos e precisamos desfazer esse mote de que o Estado dará conta de tudo e ajudar as pessoas a perceberem que elas têm competência e elas devem ter protagonismo. Ninguém melhor do que elas entende sobre as próprias mazelas para criar uma solução que seja de benefício mútuo. Acho que a pandemia, por exemplo, nos colocou na veia a interdependência. Eu preciso que o outro cuide dele, porque assim ele está cuidando de mim. E eu preciso cuidar bem de mim, porque assim eu estou cuidando bem do outro. Uma mesa de negociação é uma mesa de interdependência. Eu não posso resolver aquilo sozinho, eu preciso do outro para resolver. Então, eu preciso cuidar do que é importante para ele cuidar do que é importante para mim. Acho, doutora Maria Cristina, que essa é uma mudança cultural no mundo, né? Chegando mais rápido em alguns lugares do que outros, mas chegando. Então, essa é a tendência, né? Que nós possamos cuidar daquilo que temos competência para cuidar. Nossa, então agora é só arregaçarmos as mangas, né? E cada vez mais ficarmos... Cristina, Cristina e Tânia, deixa eu pedir licença a vocês para me ausentar, porque eu vou entrar numa outra reunião agora, um grupo de trabalho, às 6h30, vou ter que me aprontar aqui para iniciar mais um turno. Vou pulando, como vocês falaram no início, a tecnologia agora, né, Tânia? A tecnologia agora nos estimula a permanecer trabalhando o tempo inteiro. E eu saio dessa agora e passo para uma outra. Então, deixa eu me despedir de vocês, agradecer. Cristina, obrigado, tá, pelo convite, parabéns pela iniciativa. Que outras se sucedam, sem grandes intervalos de tempo, façamos disso uma rotina. Queria agradecer a participação dessas
174 pessoas que estão acompanhando a gente. Eu sei que tem muitas questões de interesse particular dos mediadores, de interesse dos mediadores como profissionais. Eu tenho todo interesse não apenas em compartilhar, mas em ouvir as suas sugestões, as críticas, as observações. Numa próxima ocasião, então, num outro encontro, a gente debate os temas que ficaram pendentes. Tânia, muito obrigado. Foi um prazer renovado em te ver. Obrigada. O mesmo sucesso de sempre, saúde. Tchau, Cristina. Nada, tchau, tchau. Também. Muito bom, né? Doutora Tânia, eu queria agora, na verdade, nós também estamos nos aproximando do nosso finalzinho, nós já estamos aqui há mais de 60 minutos, na verdade, 70, e tem sido, assim, na verdade, um deleite ouvi-la e, com certeza, inspirar, né, a tantos mediadores que aqui estão, que, na verdade, nós precisamos, todos os dias, de líderes como a senhora para nos estimular, nos entusiasmar, nos inspirar. E, com certeza, a senhora tem desempenhado esse papel de uma forma fantástica, né? Ou seja, há aqui um caldeirão de conhecimento que precisa ser sorvido com muito deleite, né? E é isso que a gente está percebendo aqui. Eu queria deixar assim, para a senhora alguns minutos, para a senhora fazer um arremate final em tudo que a gente falou, dar assim, a sua pedra de toque, a cereja do bolo, e a senhora fica à vontade para fazer esse fecho agora, tá bom? Tá bom. Maria Cristina, eu tenho assim uma habilidade que é capacidade de síntese. Então, eu acho que em 2 ou 3 frases eu preciso dizer. Primeiro, da minha gratidão ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque foi o primeiro celeiro de casos, o pronto-socorro de casos de toda a natureza, e isso viabilizou o meu aprendizado, não só como mediadora, mas como professora. A senhora sabe, a gente aprende muito ensinando, porque o aluno vai fazendo perguntas que não nos ocorreram e a gente vai precisando botar os neurônios em exercício para responder todas essas perguntas. Então, eu tenho um especial apreço e gratidão por essa casa, que viabilizou que eu exercitasse como mediadora e como professora essa tarefa de multiplicar conhecimento. Eu tenho enorme gratidão por essas 170 pessoas, multiplicado por muitos outros números, que são aqueles interlocutores que vão fazendo parte da nossa vida e dizendo do seu olhar de admiração, o que nos estimula a continuar percorrendo esse caminho, mas também nos instigando com novas leituras e novas perguntas e novas situações que vai fazendo o nosso aprendizado renovado, né? Eu quero especialmente agradecer o convite feito pela senhora, pelo desembargador, pela Lilian, pelo doutor Gilberto, que se fez presente através das perguntas, porque tem uma coisa que se tem uma coisa que professor tem prazer, é compartilhar conhecimento, né? É compartilhar experiência. Então, vocês estão me proporcionando um momento de enorme prazer. Eu tenho muito conversado sobre isso. A gente, durante os anos, são tantas pecinhas que a gente vai juntando, que a gente acaba chamando de experiência. Eu falei no começo, tive chance de errar muitas vezes e consertar muitas vezes, assim que a experiência se forma. Então, quero muito agradecer por essa oportunidade. Eu sempre falo com muita alegria sobre mediação. Esse é o meu tema e acho que também um desejo de poder interferir positivamente no social. Isso tem a ver com a minha história de vida e agradeço muito por isso. E eu que disse que ia falar pouco, acho que acabei falando muito,
Mas, na medida que eu fui agradecendo, eu tinha mais agradecimentos para fazer. Muito obrigada por essa oportunidade. Não, foi realmente bastante, muito, muito. Se a gente pudesse aqui usar um adjetivo, seria um superlativo, foi fantástico, assim, ao extremo, essa oportunidade de ouvi-la, né? De ter a oportunidade de compartilhar a sua experiência. E foi fantástico saber que o nosso tribunal, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pôde permitir, né, sendo esse celeiro de casos, né, para que a ciência da mediação, eu vou assim chamar, né, possa cada vez mais crescer, a ciência da mediação. Né? Beleza. Que ótimo. Eu quero agradecer muito a todos pela presença, mas, em especial, eu quero deixar assim, um agradecimento especial a uma pessoa que foi fantástica, e sem ela nada disso estaria acontecendo. Eu quero agradecer aqui a Lilian Guimarães de Araújo, que foi assim fantástica em propiciar que nós pudéssemos estar aqui nessa plataforma, pudéssemos estar juntos. Esse é o meu primeiro evento, né, dentro do Sejusc, né, depois da minha nomeação, então eu fico muito feliz de contar com ela, ter ela aqui na TEDx, porque sem a Lília eu não sei como seria. Eu estava até comentando com ela, com a Covid, ela tem trabalhado quase que 24 horas por dia, porque eu recebo e-mail dela, às vezes, de madrugada. Eu falo, Lília, vai dormir. Mas é muito interessante como a gente acaba vivendo e querendo muito, né, que tudo mude, que as coisas mudem e que nós, seres humanos, amadureçamos nessa experiência fantástica de sermos os protagonistas das nossas vidas, né? E foi esse recado assim que eu acho que foi importante que a doutora Tânia deixou para a gente. Mediar é hoje a solução do dia, não é? Mediar no sentido de assumir esse protagonismo, de solucionar os casos. A ideia é o ganha-ganha sempre, né? No sentido de que podemos fazer de um conflito uma solução fantástica para nossas vidas, um degrau de amadurecimento e de novas possibilidades. E foi isso que a gente aprendeu aqui, doutora Tânia. Muito, muito obrigada, e vamos, sem dúvida, ter outros eventos como este, porque eles só fazem enriquecer o nosso aprendizado e nos capacitar cada vez mais. Muito obrigada a todos. Obrigada. Boa noite, obrigada. O evento vai ficar gravado. Estou vendo aqui a conciliadora Cláudia. Olá, Cláudia, que coisa boa. Olha, o evento vai ficar gravado, todos vão poder ter acesso a ele, e isso é muito importante, porque vamos multiplicando, tá bom? Muito obrigada a todos, obrigada, doutora Tânia, boa noite. Boa noite. Boa noite.